Hoje, em 2025, a gente tem mais de 100 planos. Eu tenho planos desde R$5.000 até R$240.000. Então, eu tenho bike para todo mundo e parcela para todo mundo. Vamos lá, você já estava entrando um pouco no assunto, eu te cortei só para a gente não atropelar o assunto. O contexto, né? Eu queria entender o seguinte, em primeiro lugar, antes da gente falar de consórcio de bike, o que é um consórcio? Só para a galera, eu sinceramente eu sei o que é. Sim, né? sim. Mas eu acho que a gente tem que partir da ideia de que pode ter alguém em casa assistindo e não sabe o que é uma ideia de um consórcio. Então vale a pena a gente passar essa informação para o público, até para daqui para frente a gente produzir um conteúdo que todo mundo esteja acompanhando. Sim, então se você sim. puder explicar o que é um consórcio, não precisa ser de bike, um consórcio geral. Com certeza, né? Com certeza. A modalidade, né? Eu até vou fazer um trocadilho para o ciclista. O consórcio é como se fosse um pelotão, né? Você precisa um do outro para se apoiar, para você formar um grupo e você cortar o vento e ficarem revezando. No consórcio é a mesma coisa. Ele foi inventado lá na década de 60. É uma modalidade de compra onde se forma um grupo de pessoas que têm interesse em comprar um bem, né? E não querem pagar juros. E essas pessoas pagam uma mensalidade. Uhum. E todo mês uma pessoa é sorteada e pessoas dão um lance, né? Como se fosse um leilão. E aí tem um número X de vagas, de acordo com o saldo que tem disponível naquele grupo de pessoas. Então é como se você juntasse com mais 11 amigos e você dissesse o seguinte, olha, cada um vai colocar R$1.000 por mês e a cada mês ele vai pegar aquele montante de valor. Só que alguém precisa administrar isso. Sim. Né? Alguém precisa ter um controle sobre isso e de uma forma honesta. Foi aí onde entrou o Banco Central na década de 80 e começou a criar uma formatação desse modelo e chancelar isso. E nomeou de consórcio. Já era nomeado de consórcio, mas era feito por um banco. Então não tinham sim. algumas regras e o Banco Central ainda não olhava para isso. Então, o Banco Central veio e regulamentou. Regulamentou, né? exatamente. E deu segurança para o consumidor final. Né? Sim. Então de lá para cá esse produto evoluiu muito. Hoje em dia tem consórcio até para drone, né? Para câmera fotográfica, para computador, para eletrodoméstico. Só que não existia para a bicicleta. E aí, da onde que nasceu essa ideia em você, cara? Isso aí, vamos lá. Como eu já falei, eu sou ciclista há muitos anos. Uhum. Eu sempre quis desenvolver alguma coisa pro ciclista. E algo que realmente tivesse um viés ideológico comigo, algo que resolvesse uma dor, um problema do ciclista e até meu. Uhum. Pô, você quer comprar uma bike bacana, mas às vezes você não tem a grana ali para comprar em 12 vezes ou pagar um financiamento com juros. Eu falei, caramba, por que não existe o consórcio? E aí, conversando com um amigo, lá em 2018 a gente pivotou, a gente fez um MVP, que é um mínimo produto viável, né, que se usa muito em uma nomenclatura de startup. E eu joguei na internet e em 30 dias tinha 1.000 pessoas interessadas. Falei, caramba, cara. Beleza, o negócio tem um jeito de ser feito. E aí a dificuldade maior, Carlos, foi encontrar uma administradora que topasse isso. Uhum. Porque para você ter uma formatação de um consórcio, você tem que ter uma administradora que é aprovada pelo Banco Central e ela tem uma licença para operar. Porque ela vai administrar o seu dinheiro. Né? Mais ou menos como as corretoras de seguro que atuam na bolsa, por exemplo, tem que ter. Sim, sabe? Exatamente. E aí eu falei, caramba, aí fui batendo na porta de todo mundo e... Desculpa, não é a CVM que regula isso também não, porque a CVM regula a bolsa, né? Mas não é a CVM que regula o consórcio não, né? É o Banco Central mesmo. É o Banco Central mesmo. Tá. E aí o que acontece? Fui batendo de porta em porta até que eu encontrei uma administradora. Só para fazer um parênteses, aí a gente começou em março de 2019 a operar mesmo, né? Colocar o produto para começar a ser validado e vender as cotas de consórcio pro ciclista. Interessante a data que você falou, depois eu vou te falar porque que eu achei interessante. E aí tem uma conexão bacana com uma marca de bicicleta também que fez um produto logo depois. Então quando a gente iniciou, pra você ter ideia, eu tinha um produto que ia de R$7.000 a R$14.000 em até 48 meses. E é só o que eu tinha. Devia ser não chegava nem a 10 planos disponíveis. E aí, eu falei, caramba, mas é pouco produto. Eu sei que a pessoa que às vezes quer uma bike melhor ou quer parcelar num prazo maior.
Mas a gente foi andando, a gente foi seguindo. 6 meses depois, um fabricante lá do Sul criou o seu próprio consórcio para bicicleta. Eles chegaram a ficar aí quase um ano operando, mas eles não conseguiram seguir. E a gente continuou ajustando o produto, melhorando onde a gente conseguia, buscando administradoras melhores e encontrando um produto ideal. Uhum. Hoje, em 2025, a gente tem mais de 100 planos. Eu tenho planos desde R$5.000 até R$240.000. Então, eu tenho bike para todo mundo e parcela para todo mundo, que era o meu sonho. Criar um produto realmente democrático e que atendesse desde aquela pessoa que quer comprar uma bike elétrica para poder trabalhar com o aplicativo, aquele que quer comprar uma bike para locomoção e aquele que quer competir. E aquele que quer comprar bike para a família. Então, tem todo tipo de perfil. A gente formatou o modelo de uma maneira bem interessante, que a gente não deixa uma tabela para o ciclista escolher o plano, né? A gente pede para que ele coloque o valor total que ele tem interesse, o valor é de parcela e em quantos meses. A gente encontra na variedade de grupos que a gente tem qual é o plano mais indicado para ele. Até porque tem uma curiosidade. A gente tem, eu diria que tem uma média de 3 perfis que são as personas que a gente mais recebe. É aquele ciclista imediatista, quer ser contemplado no primeiro mês. Sou eu. Isso aí. Quer ser contemplado no primeiro mês. E tem aquele que fala, olha, eu vou pagando, eu já tenho a minha bike aqui. E tem aquele que já tem a bike e pensa em trocar daqui a um ano, por exemplo. Então ele pode ter uma carta contemplada lá na frente e utilizar para poder comprar a bike. E aí a gente tem que entrar em algumas diferenças, as diferenças do consórcio, né? Porque os consórcios têm categorias. O consórcio para moto, para veículo, consórcio para trator, consórcio para caminhão, são consórcios diferentes. E o consórcio de bicicleta era um desafio porque a bicicleta não fica alienada igual um carro. Né? A gente não tem um chassi que você aliena ele e ela é a própria garantia. Né? Isso também era um desafio e um risco que a administradora tinha que seguir. Então, a gente foi criando esse mercado, ainda é uma cultura muito nova, apesar de já ter um pouquinho mais de 6 anos que a gente está operando, mas o Brasil é imenso, a gente tem muito que atingir ainda e muitos ciclistas para poderem conhecer ainda o produto, mas a gente evoluiu bastante. Eu estou bem satisfeito, mas assim, tem muito que ser desenvolvido e ser desmistificado, né? Porque o consórcio antigamente, ele tinha textos muito longos, informações muito técnicas, e aos poucos a gente foi quebrando isso e trazendo para uma linguagem mais simples e de uma forma mais fácil para que o ciclista entenda.